Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado imobiliário. Eu sou o Vinícius Batista e durante um bate-papo bem interessante, vamos conversar com pessoas ilustres do nosso segmento. Dicas, carreiras, bastidores e oportunidades do mercado imobiliário. O Contrato Assinado vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, neste canal do YouTube. Inscreva-se e compartilhe. O cara do mercado imobiliário de Porto Alegre. Um dos maiores executivos do nosso segmento. Idealizador do Complexo do Pontal. Diretor da SVB Par, meu grande amigo, mentor e herói Jornada. Opa. Agora sim, agora o programa... Hã? Não foi fácil, né? Porque a tua agenda é difícil aqui. Tinha muita gente mais importante para entrevistar, com muito mais. E eu demorei para conseguir essa vaguinha, pessoal. Olha aqui, ó. Não foi fácil. Eu me inscrevi, olha, faz tempo e fiquei lá. E era para ter sido não sei quando, e aí não deu. Não fica nem vermelho. E eu fui ficando para trás, aí eu cavei esse espaço aqui. Olha aí, eu tô até suando de nervoso. Não, isso aqui é uma responsabilidade muito grande, né? Tá certo. Falando sério agora, o que eu vou te dizer, né, Jornada? Vamos tentar contar um pouco da nossa história. Tinha que ser umas 10 horas de programa, vamos fazer mais resumido hoje. Jornada, eu sempre... fazer uma pergunta, Oi. assim. Que carro é que tu tava aquela vez, primeira vez que tu foi lá na Carlos Gomes? Não, primeira vez, então eu vou te contar a verdade. Eu nem carro tinha. Nem carro tu tinha? Eu não tinha carro. Corretor Eu ia de ônibus e eu não sabia nem ligar HP. Se tu fizesse assim, com HP, liga aí, acabou a entrevista. Então eu menti, para entrar na Gosto eu menti, que eu tinha carro e que eu sabia usar HP. E aí, primeira venda, fui lá no Braulio, nosso amigo Braulinho, que também já esteve aqui. Sim. Disse assim, Braulio, eu preciso de um carro, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu vou ter dinheiro, porque eu entrei na Gosto, vou começar a vender. Ah, Vinícius, tem um Chevette lá, ó, aquele Chevette vermelho. Só que de vez em quando ele apaga. Aí, quando eu chegava lá na Goldstein, eu botava o carro do outro lado da rua, para ninguém ver. E aí, a primeira venda bacana que eu fiz, nós ficamos lá assinando, era um Le Mirage. Lembra? Aqui na Bela Vista, claro. E que eu só atendi o cliente porque tu me mijou, que eu tinha saído do plantão, que eu fui lá no Braulio assinar os documentos do carro. E aí tu me ligou, onde é que tu tá? Porque não sei o quê, porque a Vera Ribeiro ia fazer os cabelos ali na frente. Cara, e quando eu sentei a bunda no plantão de volta, entrou o cara e comprou. Isso. E aí, aí nós estávamos assinando lá no final do dia. Cara, eu me lembro direitinho, o cheque era um cheque de quase R$8 mil. E eu disse, já vou trocar essa merda desse carro. Aí, e nós tínhamos um churrasco lá na Aritarragô, na sede lá na sede campestre lá. Cara, e tu chegou e disse assim, Vinícius, me dá uma carona lá pro churrasco. Eu não sabia onde me enfiar. Não, Deus, tu não pode estar fazendo isso comigo. Aí nós saímos, eu não sabia onde me enfiar. Aí nós saímos na rua assim e tu, seu Vinícius, cadê o seu carro? Tá lá do outro lado, tava muito cheio aqui. Aí nós atravessamos a Carlos Gomes. Tava o Chevetinho, era o único carro que tinha embaixo de um holofote. E tu assim, ó, Vinícius, cadê o teu carro? Esse aqui. E aí ele quase apagou, nós atravessando a Carlos Gomes ali, ele deu uma engasgada. Deu uma engasgada. No outro dia eu fui lá no Braulio e comprei um Monza, aí já fiquei grandão. E aí o mundo começa. Olha que loucura. Mas, Jornada, eu sempre pergunto o seguinte para as pessoas, como é que o mercado imobiliário entrou na tua vida? Pois é. A vida é sempre um processo, né? Um círculo, tu tá rodando e volta para esse lugar, enfim. E eu vim no início da minha carreira da área de distribuição de combustíveis. Eu fui muitos anos executivo da Atlantic. Depois
cheguei a ser vice-presidente da empresa. Tu chegou a morar fora, inclusive. Sim, morei. Eu fui morar nos Estados Unidos para aprender sobre loja de conveniência, varejo, né? E vim dos Estados Unidos com uma malinha com todos os manuais das lojas IMPM, que pertenciam à Arco Products, que controlava a Atlantic no Brasil. E nós começamos a implementação aqui, era uma operação de ancoragem dos postos de gasolina, que a gente visualizava um início de competição por preço e desde aquela época já se enxergava que você precisava ancorar o negócio, indo muito mais na direção do varejo. E eu fiquei lá, fiquei um ano inteiro lá, trouxe e começamos a implementar aqui no início. Eu já estava na 20ª loja. Essa loja da Nilo Peçanha, da Encol, foi eu que inaugurei. Procura lá no posto Ipiranga, tu é o... Então, pois é. E aí Ipiranga comprou a Atlantic aqui no Brasil. Foi uma grande operação, foi impactante. E os americanos precisavam dos recursos para investir em geralmente é o contrário. Né? Geralmente é o contrário. Mas a Ipiranga é uma empresa competente, sim, de gaúchos competentes, e eles compraram a operação e levaram a IMPM. Isso que ano, Jornada? Nós estamos falando de mais de 35 anos atrás. E 30 e poucos anos 90. Atrás. E nesse processo de transição, eu fiquei na Ipiranga, fiz a transposição das lojas IMPM, e eles são tão competentes que eu fiz 20 e poucas lojas. E o Jerônimo, meu grande amigo Jerônimo, que saiu agora há pouco, encerrou a carreira dele na Ipiranga, fez 3.500 lojas. Puta que 3.500 lojas, a maior operação de varejo em número de lojas no Brasil. Que loucura. É impressionante essa operação. E ela é americana. E eu participei. Logo, seguindo nesse ramo de varejo, eu fui para o Shopping Iguatemi. E nessa época, não, quer dizer que antes disso, não existia lojinha de conveniência em posto de gasolina? Não, a loja de conveniência em posto de gasolina não tinha. Era sempre aquele armazenzinho, um barzinho. Não tinha essa ancoragem. E isso veio por essa tentativa. A Shell tentou, na época, não conseguiu um negócio vencedor. E a gente linkou loja de conveniência com franquia. E se expandiu no Brasil. Hoje é fundamental um posto ter loja de conveniência. Isso foi lá nos anos 90. Depois eu saí e fui montar o Shopping Iguatemi de Caxias. Aí da famosa X da Gringa. Famoso X da Gringa. Em Caxias, o pessoal de Caxias, as raízes culturais dos povos, das cidades, são tão fortes, né, que existem esses conceitos. Eu trouxe o McDonald's para Caxias, né? O shopping sem o McDonald's não tinha muito sentido. Sim. E o pessoal de Caxias, não, isso não existe, não vai dar certo. O McDonald's aqui em Caxias não tem chance. Né? Aqui o pessoal gosta do X da Gringa. O X da Gringa está lá até hoje, mas o McDonald's está lá, tem um monte. É uma operação mundial. Né? E lá é que eu conheci o pessoal da Goldstein. Sim. Lá é que eu conheci, eu tinha interesses em voltar para Porto Alegre, sou gaúcho, estava em Caxias, e acabei vindo para o mercado imobiliário pela mão do Sérgio, Fernando, Ricardo. Tá, mas, e comecei uma parceria. É uma lenda ou é verdade a história que eles queriam desfazer uma loja lá? É verdade. Quase vendeu outra para eles. É verdade. O Ricardo brinca até hoje, porque ele foi me visitar lá em Caxias. Eles, na época, tinham a franquia da Pizza Hut. Sim. Aqui. E eles tinham comprado uma loja lá, né? Mas era uma loja pequena. O McDonald's era muito maior. E o Ricardo foi lá porque o negócio não estava bem aqui. Ele queria devolver a loja. E eu convidei ele para almoçar lá. Vamos em Caxias, tu vai ver a obra do shopping. E vai gostar. E almoça comigo e depois a gente encerra esse negócio. E ele passou o dia lá comigo, almoçou e etc. A loja dele tinha 50 metros. Aí ele voltou para Porto Alegre no fim do dia com 120 metros, 2 lojas. Tu vendeu mais para ele. Vendi mais uma para ele. Aí, não pode. Tem um negócio de sucesso nessa área de alimentação e de franquia que do lado do McDonald's nunca vai ter sucesso essa franquia. Sim. Tu precisa ter uma loja parecida, no mínimo, com o McDonald's.
Porque é assim que funciona o mundo inteiro. Enfim, o negócio saiu e virou, e eles acabaram fazendo um takeover, me trouxeram de lá para cá e eu vim para o mercado imobiliário. Isso em 96. Exatamente. Logo em seguida nós começamos eu entrei em 98. Isso aí. Vê só. Eu levei esse tempo aí montando uma equipe de vendas, que era o grande desafio na época. Exatamente essa época. Eu fui o 16º corretor daquela tigrada lá. Exato. Era uma máfia, né? Era uma grande equipe. Até hoje essa equipe não foi replicada. Eu acho que como ela era, porque era uma equipe que foi montada numa época que não existia isso. Não existia. Né? As houses, elas estavam engatinhando, estava lá em São Paulo, operações ainda muito... Até a Cirela tinha uma operação pequena ainda. Sim. A Seller não existia, e a gente estava engatinhando nisso, porque nós pegamos, nessa época, o fim do ciclo da Encol. Sim. Foi exatamente quando a Encol... Sim, a maioria dos corretores tinham trabalhado na Encol. Eu comecei a espichar o olho, porque a Encol estava definhando aqui, grandes profissionais, extremamente bem treinados, profissionais que sabiam vender na planta, porque vender na planta é um talento, é uma especificidade do mercado imobiliário que não é todo corretor que tem essa vocação. Sim. De encantamento, de compreender os desejos do cliente, fazer com que ele perceba a vantagem de reservar uma posição. Tu sabe, Jornada, que hoje, fazendo um paralelo à nossa época lá atrás, é mais ou menos como comparar o futebol da época de 70 com a de hoje. Né? Sim. A gente tinha, naquela época, muito mais capacidade do que trabalho. Não sei se eu estou conseguindo. Sim. Hoje é muito trabalho, é muita ligação, é muita oferta, muita ação, é muito indicador. Claro. E naquela época a gente tinha mais talento, eu acho. Sem dúvida. A gente tinha um índice de conversão muito alto. Claro. Né? Era um índice mágico. A gente fechava um negócio a cada 12 contatos. Essa média era uma média altíssima para médio alto padrão. Mas então, a Goldstein já era forte, já estava forte naquela época, já tinha uma marca. Sim. Mas quando tu entrou, nos teus primeiros anos, tu imaginava o tamanho que a operação ia ter? Tu imaginava ali tudo que aconteceu? Eu acho que ela foi desafiadora porque ela foi uma novidade para mim. Mercado imobiliário, eu tinha tido uma experiência na Atlantic em comprar terreno para posto de gasolina, etc. Mas ele era novo. Mas, ao mesmo tempo, ele era um mercado novo, mas estava engatinhando ainda em conceitos. Ele não tinha muito profissionalismo, não tinha muito análise de indicadores, não se falava muito em treinamento. E o VPL? O VPL era... imagina, o mercado imobiliário antes era tu vendia no futuro, um parcelamento, com custo financeiro, e perdia a oportunidade de dar uma ferramenta para o cliente dizer como ele podia pagar ou como ele gostaria de pagar. Quando nós implementamos isso, primeiro era só tu tinha. Sim, só eu fazia, né? Nós dizíamos, não, vamos lá com o meu gerente, tem uma formulazinha lá. Mágica, né? Mágica! Cara, todo mundo adorava, porque, cara, minha vida era um inferno, porque 6 horas é que começava a atender um depois do outro. Porque o que acontece? 100 mil reais à vista é um valor, 100 mil reais para pagar em 3 anos, com um conceito financeiro é outra coisa. E os valores, eles podiam ser flexíveis, o cliente podia ganhar desconto e ninguém usava isso. Então eu comecei a usar essa ferramenta do valor presente e isso deu uma dinâmica para o negócio absurda. Aí eu comecei a fazer. E aí foi a grande mudança, acho que para mim, para a empresa e para os profissionais. Foi quando a gente decidiu que quem podia fazer isso era o corretor com o cliente. Ele precisava aprender a fazer isso. E aí nós jogamos os profissionais para o mundo das finanças, da informática, da digitalização. Lembra os computadores? Lembra o Hélio Souza, finado Elinho, fazendo aula de computador? Fazendo aula. Cadê o mouse? Imagina o seguinte, os nossos corretores eram os únicos que tinham Palm Top, ninguém tinha Palm Top, nem CEO de empresa usava Palm Top, cada corretor nosso tinha um Palm Top. Fazia cálculo financeiro de valor presente, sentava com o cliente na casa dele e dizia para eles, como é que o senhor quer pagar?
Isso virou muito negócio. Agora, era uma coisa insana na jornada. A quantidade de dedicação pro negócio que a gente tinha. Sim, camiseta. Cara, e tudo na ponta do lápis e... tudo controlado, as margens da empresa explodiram. Nós começamos a fazer negócios assim com margens. Por quê? Porque nós trouxemos tudo que o cliente queria. O cliente não queria, eu quero desconto. Não, o desconto não é a chave do negócio. A chave do negócio é, primeiro, fazer o cliente se apaixonar pelo produto, né? Entender o que ele quer verdadeiramente, porque se tem algo que o cliente não diz, e muitas vezes ele nem sabe, hein? Lembra que eu dizia isso? O cliente não sabe ainda que ele quer comprar. Ele vai descobrir que ele quer comprar trabalhando contigo, com o corretor. E isso a gente aprendeu a fazer, né? Com muito treinamento. Lembra quanto treinamento a gente fez? Nossa. Os primeiros lá na PUC, levando gente de fora. Lembra do Clóvis? O Clóvis Lumertz, grande consultor, né? Nosso parceiro, meu amigo, mas lembra que eu rodei no cursinho dele, ele mandou me demitir. Mandou, né? Mas eu digo, Clóvis, tu não estava vendo tudo. Eu era furioso. E a gente fez muitas horas de consultoria com o Clóvis. Ele montou um modelo, cara, específico para nós, época, e a gente se desenvolveu muito. E aí foi crescendo, ocupando espaço. Tu entende, Jornal, que tu foi um dos caras que escreveu um dos grandes capítulos do mercado imobiliário de Porto Alegre, cara. Não, eu não. O capítulo tu escreveu. O grupo mas todo. Tu era o comandante. Não, tudo bem. Cara, tu que era o grande... Se tu não fosse quem tu é, não tinha acontecido nada daquilo. Tanto é que o Fernando vivia atrás de um executivo e não arrumava ninguém, ninguém difícil, parava. Era difícil. Imagina o Fernando Goltz. Era difícil. E eu trabalhei mais de 20 anos com o Fernando. Nós dois fazendo as coisas, criando. O Fernando é adepto à inovação, mas inovar não é fácil. E é algo que eu tenho presente. E quando todo tempo eu estou buscando isso. Eu nunca te perguntei. Uma vez eu te fiz uma pergunta que tu me disse, essa resposta o senhor nunca vai ter. Que eu te perguntei o seguinte, Jornada, eu não vou para os lugares porque eu não tenho capacidade ou porque tu não quer ficar sem eu aqui? Essa resposta o senhor não vai ter. Isso mesmo. Sim, porque abriu Florianópolis, abriu Curitiba, eu louco para ir, não ia. Daí, quando é que tu e o Fernando tiveram a ideia de me colocar no Jardim Europa? Aquele foi um momento. O Jardim Europa foi um divisor de águas em Porto Alegre, em todos os sentidos. Sim. Primeiro, pelo arrojo, pela inovação de tu se dispor e tomar o risco de desenvolver um projeto daquela dimensão em Porto Alegre, um bairro de alto padrão. Era difícil. Eram 4 cotas de 5 milhões, era isso? Ou 5 cotas? Na época... Os investidores entraram. Enormes investidores, a gente teve que levar investidores. Lembra que nós fizemos um plantão de vendas que tinha mais de 1.000 metros quadrados. 4.000 pessoas foram no primeiro mês. Imagina. Tinha um negócio da cada... Poxa, tu tem um plantão hoje com 4 decorados, hoje está lá, tem uma empresa lá hoje. Sim, a Plaenge. A Plaenge está lá renovando aquilo que a gente fez quantos anos depois? Né? Mais de 25, 30 anos depois. Eles estão lá renovando aquilo que a gente fez. Tem 4 decorados, a gente chegou a ter 5 decorados. Sim. Lá. E aquilo foi inovador. Mas, veja, nós tínhamos uma equipe de vendas boa, forte, mas ela estava dimensionada para aquele desafio nosso, fazer 4, 5, 6 lançamentos por ano e dominar um VGV e um número de clientes. Então, nós precisávamos ter uma equipe de fora, para ser o contraponto, para agregar mais corretores. E também dobrou a equipe, né? Exatamente. Aí antes da Europa, nós já éramos uns 40 e fomos para 90. E levamos aí uma equipe de fora para ser o contraponto e dividir o plantão. Que era a dona dividir Noblesse. Placa. Só que não era para ser, era para ser uma outra. Eu nem vou dizer quem é. Nem vamos falar. Não vale a pena. Mas eu ouvi a seguinte expressão, né, quando eu disse, olha, o meu projeto é esse aqui. Eu preciso que a minha house divida a placa com uma outra marca. Sim. Para dar a grandiosidade que o projeto precisa, para enfrentar esse VGV imenso que tem. E eu ouvi o seguinte, olha, a minha empresa não divide placa. Ou tu me dá o plantão inteiro para a minha imobiliária,
e deixa a tua house só com os outros empreendimentos. E eu levei esse revés, assim, né? E o prazo vindo. Aí eu não vou abrir mão do meu princípio, né? Eu vou achar um outro parceiro. Foi aí que eu fui procurar o Dudu e o Cristiano, que tinham uma imobiliária, a Noblesse. Era uma operação pequena. Devia ter uns 40, 50 corretores. Exatamente. Mas era uma imobiliária Já bacana. Tinha marca bacana, atuava no alto padrão. E eu apresentei o projeto para eles. E disse, olha, eu acho que vocês seriam o contraponto da nossa house. Eles demoraram 2 minutos para dizer sim. Né? E mudou a vida deles. Né? Porque pela presença deles no Jardim Europa, pela grandiosidade, pela mudança que o mercado imobiliário começou a ter a partir dali no Brasil inteiro, aonde muitas imobiliárias abriram o capital, eles estavam sentados lá quando a Brasil Brokers desceu e me fez a pergunta. Eu preciso de um representante do sul do Brasil para ser sócio no IPO da Brasil Brokers. Aí eu olhei para o lado, assim, quem é que eu ia indicar? Indiquei a Noblesse. E o seu Cristiano e o seu Eduardo Suquini estavam lá sentados na hora certa, no lugar certo. E isso os tornou, né, e sócios da Brasil. Mas muito competentes os dois. Ambos. O Cristiano hoje tem uma operação de alto luxo aí, que é prova que eu estava certo quando eu fiz a indicação, né? E o Eduardo passou por N outros negócios, Dudu, grande amigo, trabalha conosco na SVB, lá com as empresas de tecnologia digital dele, de comunicação, e de sucesso. Agora voltou com a Noblesse, reergueu e retomou a marca. E a nossa primeira equipe digital, Jonathan. Te lembra? Jornada, essa merda não vai funcionar, Jornada. Não vai funcionar. Cara, nós montamos uma imobiliária digital, ninguém nem falava isso. O corretor não atendia o cliente, ele só recebia lead e desenvolvia negócio só pela internet. Nós botamos aquilo naquele domo, lembra, no Jardim Europa? Sim. Os caras ficavam lá na frente de uma mesa, com esses fones, na frente de um computador. Cara, aquilo foi até que a era da pedra do mercado hoje foi lá. Tudo que os corretores fazem hoje é o que a gente fazia lá 20 anos atrás. Sim, isso era 2008. Como é que nós chamávamos? Da .com. Era .com. Botamos, sei lá, 15 corretores só .com. Um dos grandes empresários hoje do segmento imobiliário iniciou a carreira dele na equipe.com, se chama Lucas Gobert. Dono da Private. Da Private hoje. Grande corretor da .com. 20 aninhos. 20, sim, os guri, né, cara? Muitos profissionais de ponta começaram a carreira na .com. A Lúcia Keiko. Não, mas a Lúcia já era era veterana, mas ela foi para lá, né? Muitos apostaram naquilo. E na .com, cara, era um bicho assim de 7 cabeças. Né? Tu vê, imagina aquele monte de computador, os caras tudo numa sala, e a gente tinha aquele domo redondo, né? que quebra paradigma hoje, né? Porque era um ambiente com pé direito imenso, os caras lá num negócio redondo, cada um numa sala, num canto, com esse fone ali, mandando e-mail. O grande instrumento era o e-mail, né? E fazendo contato por telefone. Não tinha WhatsApp na época, não tinha WhatsApp. Nada, nem Messenger, eu acho que tinha. E o cara que sentava na .com, ele não atendia a roleta. Não. Porque o corretor, para ir para esse projeto, tinha que ser corajoso, porque ele ficava fora da roleta. A famosa roleta, né? Se matava. A roleta era aquilo, tu chegava, te escrevia na roleta e ficava olhando para a porta esperando o corretor chegar. O cliente. O cliente. Cara, e eu dizia, eu me lembro até hoje, né? Lembra? Corretor que não tiver 15 contatos para ligar durante o dia tem que mudar de profissão. 15 era número mágico. 15. Né? Sei lá por que 15, mas certo que 15 ocuparia o dia inteiro do cara, né? Ficar sentado ali das 9 da manhã às 10 da noite. Então, era um momento assim. E eu me lembro um cara da Ghost que chegava nos plantões e dizia para nós: essa vidinha aí de vocês de esperar cliente vai acabar. Abrãozinho e Potsaruk. O Abrão sempre foi visionário, né? Visionário. Quando a gente migrou para aquela estrutura .com,
E ele disse, parece que nós estamos indo... E ele já enxergava também esses... Mas jornada, enfim, a Goldston foi uma escola, uma baita empresa, hoje a Vollens, né? O pessoal tá todo mundo aí, graças a Deus, o Dr. Sérgio, um grande empresário, Fernando, enfim. Aí depois veio Cyrela, todo um mundo novo para todos nós. Isso foi um processo difícil aqui no mercado gaúcho, porque duas empresas hoje que enxergaram esse novo momento tomaram decisões estratégicas muito difíceis na época, principalmente porque eram empresas de família. Sim. Então, tu pensa o seguinte, o Brasil teve uma época de inúmeros IPOs, muitas empresas foram para a Bolsa para buscar recursos e financiar o seu crescimento. Chegou uma época em que a gente tinha um número de empresas de capital aberto maior que o nosso mercado. E, obviamente, isso ia bater no muro, né? Muitas empresas aventureiras. Teve empresa que captou mais de R$1 bilhão, que é muito dinheiro hoje. Imagina há 15 anos atrás. E aí saíam comprando terreno de helicóptero. Comprando terreno de helicóptero. Comprando aqui e pagando qualquer preço, fazendo viabilidades em cima da perna. Uma loucura. Empresas torraram R$1 bilhão em terreno que nem metade virou negócio. Uma loucura. E parecia tão certo na época, né, Jornal? Tão óbvio, mas o mercado é cíclico, o mercado imobiliário é um mercado que consome muito capital, tem um ciclo muito longo entre tu olhar para um terreno, tomar a decisão de fazer um negócio ali, uma viabilidade, comprar, licenciar o terreno, fazer a estruturação mercadológica dele, colocar no mercado, vender, construir e receber, nós estamos falando de não menos do que 5 anos. Sim. 5 anos, um ciclo para um país como o Brasil, meu Deus, o Brasil quebra, muda, é para louco. Tu toma sempre muito risco no mercado imobiliário. Então essas empresas começaram a abrir o capital. E aqui duas empresas, a Melnick e a Goldston, enxergaram que ou elas embarcavam num processo assim, né, ou elas iam ser fadadas a ficar pequenas ou menores. Por quê? Porque, obviamente, essas empresas muito capitalizadas no centro do país iam vir para cá. Né? Iam descer para o Paraná, iam pular o Paraná e Santa Catarina e iam vir direto para cá. Mas jornada tipo assim, ó, deve ter sido um baita negócio para todo mundo, mas tu acha mesmo que a Goldston na época não tinha condições de fazer frente? Não. Vou te dar um exemplo, o mercado de Santa Catarina. As empresas locais enfrentaram a chegada das grandes, botaram as grandes tudo para correr e continuaram seus negócios. Santa Catarina foi isso que aconteceu, entendeu? Outro mercado que aconteceu isso que eu tive lá, Vitória. Sim, claro, foi executivo lá. E Rossi, todo mundo que foi lá, botou o rabo no meio das pernas e foi embora. E os locais ficaram. Então a Goldston, com o nome que tinha, com a equipe que tinha, né? Não, poderia. Tu quer me dizer, claro que esse seria um caminho. Mas um caminho, assim, de disputar uma disputa fratricida com uma empresa como a Iven, que veio, com a Cyrela, por exemplo, uma líder brasileira, uma empresa com todos os fundamentos na mão e 5 bi em caixa, ou com o olho espichado. A Cyrela desceu aqui e disse assim, sentou, procurou a Goldston, procurou a Majorama, o senhor ele falava. Majorama. Cara, era uma decisão que era uma encruzilhada. E eu acho que a família se reuniu muitas vezes, né? Porque uma empresa de família, tu ia se tornar uma empresa de capital aberto, com todas as vantagens e desvantagens disso. E a gente discutiu muito, eu participava na época como diretor e tinha um compromisso, um contrato, inclusive, de permanência. E a gente discutiu muito estrategicamente. Não foi uma decisão fácil. Mas eu acho que hoje ela está acertada, porque a família fez um grande negócio, a parceria Cyrela-Goldston foi uma das parcerias das melhores que a Cyrela fez, tanto que remanesce hoje aqui, né, o nome ainda da Goldston, e
Ainda, o Fernando, por exemplo, hoje é um dos maiores acionistas pessoa física da Cirela. Ele permaneceu. E está aqui com sucesso São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Todas as outras parcerias da Cirela acabou refluindo e não dando certo. E a família Melnick fez a parceria com a Iven. Né? E eles são tão capazes e competentes, são teus parceiros agora. É uma baita empresa. Que eles inverteram o processo e saíram daqui de baixo para cima, fizeram takeover, compraram a Iven com um grupo de gaúchos aqui, um fundo meu par, e fizeram aí um split. Né? Primeiro foram fazer parte como irmão pequenininho, né? Aí depois foram crescendo, absorveram o grande e depois separaram as duas empresas. Eu até não tenho contato. Grande sucesso. Eu não tenho contato com o Leandro, né? Que é o cara que está à frente disso tudo. Tenho muito contato com o Felipe, que é um baita cara também. Mas assim, porra, o Fernando foi um cara brilhante também, né? Como executivo, como construtor desse projeto todo, Ghost em Cirela, né? Não, o Fernando... Deve ser a sempre capacidade sempre foi. E uma das pessoas que mais conhece mercado imobiliário que eu conheço. Sim. Né? E o Fernando tem uma vantagem, ele conhece mercado imobiliário todo o processo, em todo o canal, né? E tem um feeling muito bom. Eu me lembro nós apertando. Muito conservador. Nós apertando o Fernando nas reuniões, tirando as coisas dele e tu podando. Não vai. O Fernando louco para dar dinheiro para nós. Vocês são os mercenários. As reuniões pegavam fogo. Vocês apertavam, vocês incendiavam Roma, né? Para tirar o prêmio do Fernando, tem que dar. E o Fernando apavorava. O Fernando ficava apavorado, botava a mão no bolso. Segura aí. Segura que eles são terroristas. Eu conheço essas peças todas. Mas aí, jornada encerra o ciclo, Ghost em Cirela, deve ter ficado lá 25 anos? 21 anos. 21 anos. E aí tu vai para uma outra empresa chamada SVB Par. Isso. Né? Isso. E tu ajuda a idealizar e construir um negócio chamado, um projetinho pequeno, chamado Pontal do Estaleiro. O Pontal foi... Na verdade, a história com o Pontal, ela é antiga. Minha relação com o Saul é antiga. O Saul é um Sérgio Goldstein, né? É um empreendedor nato, um self-made man, é um cara que se fez lá no Mato Grosso, no agro. Ele montou lá e teve a 8ª maior fazenda do Brasil, toda integrada, um negócio de centenas de milhões de dólares. E ficou lá bastante tempo, teve indústria, curtume, e resolveu voltar e empreender aqui no mercado imobiliário e outras coisas. Hoje tem outras frentes. Sim, muitas. Nós temos negócios... Vocês têm um negócio de vacina? Temos. Nós atuamos na área da biomedicina. Né? Nós temos um negócio biomédico, uma vacina tramitando no FDA nos Estados Unidos. Maravilhosa, uma grande parceria com outros empreendedores aqui do Rio Grande do Sul. Negócio grande, bastante interessante. Mas, enfim, é um grupo que nós atuamos temos 7 empresas hoje. Mas, dentre elas, o grande desafio e a genialidade do Saul foi identificar o Pontal do Estaleiro. O Pontal do Estaleiro é um terreno abandonado ali. Feio? Degradado? Feio, totalmente degradado. Abandonado? Abandonado de uma falência do estaleiro, né? E ele foi a leilão. Os empregados não tinham como receber todos os seus direitos trabalhistas. E o terreno foi a leilão para pagar essa gente toda. E ninguém queria comprar porque, poxa, não tinha legislação, tudo bem complicado. E o Saul teve a coragem de chegar lá e... Puff, pagou à vista e começou Porque geralmente leilão quem leva é o Zafra, né? Sim. Mas precisava uma coragem assim, acima dos limites da normalidade. Tanto que esse terreno tramitou em Porto Alegre 14 anos para ser aprovado. Sim. Ele teve o primeiro contato com o estaleiro foi eu e o Fernando. Sim. Nós fizemos negócio com a SVB. Rodou na Câmara dos Vereadores, uma batalha. Montamos um projeto desafiador para o local, mas era um papai e mamãe. Sim.
Era um projeto residencial, a gente queria botar pessoas morando ali. Sim. Né, com vista para o Rio, fazer apartamento de luxo. E a cidade, né, na época, muito conflagrada, direita, esquerda. Até hoje. Na época, até hoje. O Fogaça era o prefeito, e PSDB em cima do muro. Né, não é? E esse projeto, a Câmara de Vereadores, foi para a Câmara de Vereadores, né, aprovar. A Câmara aprovou o projeto da Cirela. E o prefeito tinha que apenas homologar a decisão. Sim, e é coragem. E ele, cara, tremeu na base e resolveu fazer uma consulta popular. Né? E fez uma consulta popular. Eu vou perguntar para os meus munícipes, né? Se vai ter prédio ou não vai ter prédio ali. Sim, obviamente, né? Só quem saiu de casa para votar foi o pessoal ativista, né? Os ativistas só a cidade sem milhões de eleitores. Sim. Foram 300 pessoas votar. Isso é um resquício daquelas orçamento participativo. Exatamente. No resquício da cultura do orçamento participativo. Isso. Bem, sei que decidiram que não podia ter residencial ali. E aí o seu Eli se assustou e achou que era difícil, o ciclo das saletas estava ficando complicado, não sabia o que fazer com todo aquele potencial construtivo, resolveu desistir. Chamamos o Saul, não vamos desistir, está aqui e tal. O Saul olhou para nós assim, você está bem. Pegou e... Vocês querem o cheque agora do sinal ou querem depois? Não, depois. No outro dia ele mandou o cheque e rescindiu o contrato. Tu vê só. E aí, cara, ele começou a desenvolver isso e foi indo, até que a genialidade do Leandro, e aí entrou o Leandro, que enxergou o potencial de fazer um negócio diferente lá. De fazer um mixed use. E eles começaram a desenvolver esse projeto, foi indo. Foi quando eu saí, terminei o meu lock-up lá, meu compromisso com a Cirela. Sim. Né, porque eu fiquei todo o tempo que eu tinha me comprometido com o Fernando, com o seu Eli, o Sérgio saiu, o Ricardo saiu, o Fernando saiu da operação direta, não era mais meu chefe. E aí eu me desobriguei também e saí. Terminou o ciclo, tudo certo. Hoje, né, somos amigos e parceiros, e eu fui para uma nova etapa aí, convidado pelo Saul para ser sócio dele, não só nesse projeto, mas na holding. Né? Ter um negócio diferente, né? Ser parceiro dele, com participação no negócio e era tudo que eu queria, no meu terceiro e última parte do meu ciclo profissional, ter o meu negócio, participar nele. E eu entrei de cabeça nesse negócio. E eu já vinha fazendo, tu lembra, na Cirela, negócios inovadores. Fui eu que criei o Medplex, né? Foi lá da minha área de incorporação. A área do condotel, nunca ninguém tinha feito hotel ainda, a gente fez hotel aqui, fez em Curitiba. E aí nós sentamos para montar esse negócio junto com o arrojo, a coragem da Melnick. E saiu um projeto que ele é inovador em todos os sentidos. Na parte da incorporação, ele tem uma complexidade jurídica espetacular. Foi uma criação aí, junto com o escritório do Dr. Lobato. Ele tem hoje ainda o recorde do maior VGV numa única torre. Tu vê só. Tu tem ideia do VGV daquela torre? Não. Não tem, né? Não faço ideia. Sabe qual é o VGV atualizado daquela torre? Qual? 450 milhões. Puta que pariu, numa única torre só. Só na torre. Só a parte da torre. Só a parte da torre. Que é a torre de salas. Não. O hotel. Aquela torre, ela tem metade um hotel Hilton. Sim. E a outra metade são consultórios, clínicas e escritórios. Os preços são preços de São Paulo. São preços recordes ainda hoje. Né? Passou dos 20 mil. Nós criamos um produto, mais de 30. Mais de 30. O hotel. As cotas dos sócios do hotel são 600 sócios, aproximadamente. Estou dando números redondos. Né?
Nós criamos um produto ali, foi um desafio, isso saiu de dentro da SVB, desafiando aí o Marcelo Guedes, que captou o arrojo da ideia de... Baita cara também. Baita cara, é um grande recurso da família hoje, da Melnick, vice-presidente. É um dos caras que eu mais admiro lá, que eu gosto. Grande assim. Profissional. A gente sentou, porque nós vendemos os consultórios dentro daquele caminho aberto pelo Medplex. Sim. Né? Consultório médico não é escritório. Sim. Tu precisa de corredores mais largos, portas mais largas. Todo aquele lixo conceito. Hospitalar, tudo, aquele banheiro no corredor, que é o que a RDC 50 da Anvisa dá amparo para tu ter um consultório. Sim. E poder fazer procedimento médico no escritório, descartando lixo hospitalar, etc. Nessa veia, se resolveu metade daquela torre. Metade dos 450. Na verdade, se resolveu 150 milhões. Sim. Mas, ainda tinha 300 para fazer. Ou pouco menos, 180 nós resolvemos. Aí nós fomos para São Paulo e eu levei o pessoal da Melnick para conhecer o conceito de fractional. Que sempre foi minha alavanca dos últimos tempos. Né? Hoje tem grandes projetos de fractional aqui, sim, lá, Gramado. Gramado é o grande celeiro do fractional. Mas enfim, nós montamos o produto mais inovador de todos. É um fractional com condo hotel. Aquilo lá é um condo hotel, porque é um condomínio hoteleiro. E ele é fractional porque cada suíte tem 4 proprietários. E ele tem um molho ali, que é o seguinte, cada proprietário tem direito a sacar ao longo do ano 30 diárias para seu uso pessoal da sua família. Então, o que aconteceu? Nós vendemos metade do hotel no interior. Santa Maria, Caxias, Passo Fundo, porque com 30 diárias você não precisa ter um apartamento aqui. Sim. Tu vem para a capital, passar o fim de semana, quando tu quiser. 30 diárias, vem na Expo Inter, vem em futebol, vem no teatro, vem para medicina. E, cara, pegou esse produto e levou um preço exponencial absurdo. Nós estamos falando de mais de 30 mil reais. E aí, SVB Par e Melnick só... Na torre. Nós temos uma permuta ali no VGV, eles implementaram a incorporação e nós fomos juntos, desenvolvemos o produto juntos, tudo. Só que o complexo ele é muito maior do que isso. O complexo do Pontal, ele uniu ali, e esse foi o grande desafio, o maior desafio no mercado imobiliário da minha carreira disparado. É mesmo. Por quê? Porque nós temos ali uma Leroy Merlin. A Leroy, quando a gente apresentou o projeto, e a ideia era que a Leroy fosse uma âncora de um extremo do negócio. Sim. Porque a Leroy todas as pesquisas confirmam, a maior âncora de destino que tem. As pessoas se deslocam de mais longe para ir. É um power center exemplo. Só que a Leroy chegou lá, sentou e disse, não, tudo bem, eu quero. É o lugar perfeito. Mas eu não pago aluguel. Eu compro. E nós tivemos que vender para a Leroy. É mesmo? Sim. A Leroy investiu naquela operação mais de 100 milhões. Tá de brincadeira. É um negócio incrível. E eles estão lá já no soft open operando e vendendo. A loja é uma loja espetacular. É a loja mais linda da Leroy no Brasil. É mesmo? Sim, tem que ir. É um passeio. É mesmo? Cara, se tu começar a passear na Leroy às 1h, às 5 tu termina. Ela tem 10 mil metros de ABL. Tem tudo lá. Tu entra com a ideia de fazer uma casa e sai com tudo lá, do arquiteto, à disposição, espaço de arquiteto, tem tudo. Sensacional, Leroy. Eu me mudei faz pouco tempo. Tu vai lá na Leroy e resolve toda a tua vida. Mas enfim, é um parceiraço e eles investiram no projeto. Tá. Aí nós precisávamos de uma âncora médica. Qual é a âncora com maior prestígio nessa área? Moinhos de Vento. Moinhos de Vento. Aí o Moinhos de Vento está aqui. O Moinhos tu vai ser parceiro para ancorar a torre. Nós temos 250 consultórios médicos em cima, tu vai ser a operação embaixo. E o Moinhos, perfeito, estou dentro. Tá, mas aí vamos falar do aluguel. Que aluguel? Quero comprar. Eu não alugo, eu compro. E nós tivemos que vender para o Moinhos uma parcela lá de 800 metros que eles têm dentro da operação do shopping. Que hoje, decidido por eles começaram a implementar um hospital de curta permanência. Cara, vão ter
4 salas de cirurgia lá. Poxa. Vão ter suítes de recuperação. Tá, e aí o que sobrou do shopping? O shopping é um shoppingzinho. É? É um shoppingzinho. Ele é 2 vezes o Moinhos de Vento. É um shopping com quase 20 mil de ABL. Tem 160 lojas. Já tá. Tem a maior tá operação. Não tá não ainda. Tá. Esse é um trabalho. Maior loja do Hard Rock. Tem uma casa de shows do Hard Rock sensacional. Enfim. Quando que tem inaugura? Um rooftop do 20/9. É o maior do Brasil. Tem coisas lá que as pessoas, quando começarem a usar esse equipamento, vão entender qual é a estratégia. A nossa estratégia lá é a seguinte. Eu vou resumir numa frase. Nós queremos disputar um dia de turismo da Serra Gaúcha, ou na chegada ou na saída. Isso é o que a gente quer ser para as operadoras de turismo do Brasil inteiro. Agora, Jornada, como a cidade se descobriu agora de novo, né? Vocês surfaram mas nós começamos isso. E a Orla veio, nós só vamos inaugurar depois. A realidade encontrou a loucura de vocês. Imagina, lá de trás. aquilo é um complexo. Eu nem comecei, eu não estou na metade para te dizer ainda. Por quê? Porque para fazer tudo isso, para ter aquela estrutura médica, quando a gente for buscar um hotel para botar lá, que hotel vamos colocar? Vamos colocar o hotel aqui do... Não, a gente trouxe um Hilton. É um hotel Hilton, cara. O Hilton veio para lá antes de comprar o Sheraton aqui, trocar a bandeira do Sheraton. E está ficando pronto lá. Tem 140 suítes do Hilton, de frente para o rio. Cara, aquilo não. Turismo molhado, ele é ambicionado no mundo inteiro. As grandes operadoras hoteleiras e complexos de shopping center, o sonho é fazer um shopping center. Tá, e vocês vão se mudar para lá, Jornada? Provavelmente. Sim, provavelmente. Nós temos lá um espaço que é nosso. Os escritórios devem ir para lá, sim. Vamos conviver lá. Apesar de a gente ter outros negócios, mas veja, aí nós tínhamos que fazer um parque para a cidade. Um dos condicionantes para a gente fazer esse complexo que eu estou te falando, que por muito tempo foi a maior construção no Brasil no gênero. 115 mil metros quadrados de obra foi feito ali. Então, nós tínhamos que fazer um parque. Aí, como assim? Nós temos um parque com 28 mil metros quadrados. E assumimos a adoção e a gestão desse parque, com segurança, manutenção, limpeza e organização. Imagina aquilo ali um final de tarde. Por 10 anos. Imagina o final de tarde ali, João. Nós estamos colocando aquele pier, lá tem 2 piers lá, que eram herança do estaleiro, que são nossas. A gente comprou os piers junto com a área. O que aconteceu? No pier menor, a gente está fazendo uma estação europeia do catamarã. Então, toda a ligação de Guaíba com Porto Alegre vai ser ali. O que é uma estação? É uma estação climatizada, coberta, com televisão, com banco estofado. Área VIP. Área VIP. Tu sobe no barco, em 20 minutos tu tem Guaíba. Como é rápido aquilo, né? De 20 em 20 minutos. Como é rápido aquilo. Sabe quanta gente mora lá? Mas tem 100 mil pessoas do lado de lá. Tu vem a Porto Alegre em 20 minutos no catamarã. O catamarã é de primeiro mundo, ar-condicionado, segurança, na estação. Quero saber quando é que eu vou tomar um chopp lá. Se tu visse as operações que tem lá de cervejaria. Nossa, eu passo por lá e começo a me babar. Aquele negócio é um negócio para tu fazer. Tu mora em Porto Alegre? Sim. É para tu pegar a esposa e o filho. Sexta-feira. Não dá para ir solteiro, dar uns tiros? Também. Vai para lá sexta-feira. Só programa familhinha. Te hospeda no Hilton e vai curtir o pôr do sol. Tu tem que ver Ontem a gente estava visitando com o pessoal de São Paulo o espaço das piscinas do Hilton. Tu fica deitado numa chaise longue e o sol fica vermelho se pondo lá. Deus. E aí tu olha aquele Guaíba. Cara, é lindo o nosso estuário. Cara, eu já tô achando que realmente é um dos pôr do sol mais lindos do mundo. Cara, eu fui esses dias ali Incrível. No embarcadeiro, as pessoas param a hora que o sol começa a baixar. Um minuto de silêncio. Cara, turismo molhado. Aí a Katsud, sabe quantos programas diferentes a gente pode fornecer para os turistas da Bahia, lá do Nordeste, do centro do país, só de barco e churrasco e passeio nas ilhas que tem no nosso estuário? Eles enlouquecem. 15, 20 opções diferentes. Então, é um projeto de turismo. É uma cidade nova que ninguém conhece. É uma cidade nova. Tu pode ir para lá, ficar dias lá e tu não precisa sair de lá. Tu pode curtir tudo. Agora, que baita
trabalho desse nosso prefeito atual, né? Não querendo... Mas agora nós temos um prefeito, né? Prefeito e vice. Poxa... E até quero... A sintonia dos dois é sensacional. É a primeira vez que eu vejo assim, um prefeito atuante, que conhece Porto Alegre profundamente. O Melo está dando um exemplo de como é que tem que ser a administração de uma cidade e a sintonia com o vice-prefeito, como é importante. E pegou, né, Jornal? Pegou ali o 4º distrito, que era lenda. Vai deslanchar. Até um abraço pro deputado Ramiro lá, que é o cara do 4º distrito. Cara. Vai deslanchar. No centro. Deslanchar. Esses dias eu trouxe aqui o Kleber Sobrinho, que é um especialista lá no centro. O cara comprou um prédio abandonado, tá fazendo um retrofit. Sim. Coisa mais linda, Jornal. O cara, muito gente boa, o Kleber. Nós estamos trazendo E aí vai para a orla ali. O que vai ser aquele parque novo? É isso aí. Ali é a Praia de Belas, onde a Melnick lançou agora o Sim Menino Deus ali. Sim. O que vai ser? Não, toda. Nós estamos... o que aconteceu? A Porto Alegre tirou aquela barreira enorme da orla, né? E a gente está descobrindo como ele é lindo, como é agradável. Hoje tu passa lá na arena do Grêmio e começa a trilhar a nossa orla toda e vai até a Zona Sul, até o Pontal, até o Golden Lake do Barra Shopping e segue na Zona Sul. Como é agradável. O nosso estuário é maravilhoso. É um mar de água, cara. Tu fica olhando o horizonte do nosso estuário ali, tu inaugura não consegue ver. Jornada, nós vamos inaugurar. O complexo é assim, ele é muito grande. Meu chopp, quando é que eu vou tomar o meu chopp? Então, ele é muito grande. Ele não pode ser inaugurado tudo ao mesmo tempo, são negócios muito diferentes. A Leroy Merlin já está num soft open. Agora nós vamos entregar o parque para a cidade. O parque vai ter uma operação do 20/9, com o teu chopp lá, sentadinho na grama, assistindo o pôr do sol e aproveitando já com aquele... Na grama, parque não, quero sentar na cadeira. Mas tá, vai luxo, conforto, como se estivesse na praia. A nossa praia é na grama, cara, um lugar que sair do cimento, assim. E vai estar funcionando. Nós vamos ter os piers funcionando, as lanchas vão poder atracar. Tu vai poder chegar de lancha ali, descer da lancha no pier. Vou comprar uma. E vir. Cara, lancheiros que não tem opção. N caminhos. Vamos inaugurar agora, em novembro, o parque. Em seguida, o hotel deve começar a operar em dezembro. E a torre vai começar a ser ocupada. Nós aí... tudo funcionando, os estacionamentos, fornecendo esse conforto. E o shopping inaugura dia 5 de abril. Que maravilha. Vai ser uma grande festa. Pô, com as lojas todas operando, Hard Rock, 20/9, grandes operações. Lojas novas que não tem em Porto Alegre. Operações de varejo. Conta uma. Sei lá, lojas que a gente nem conhece, que são de alta grife, assim, tipo Barthélemy, operações de varejo feminina, que é surpresa. Ah, é? Ah, sim, lojas inovadoras. Nós devemos trazer uma grande operação na área de alimentos. Eu não posso falar nisso, mas todo mundo já sabe. A gente contratou, teve um revés, e agora estamos indo de novo para cima. Isso vai acontecer, mas eu não posso falar. Sim. Então, vai ser um lugar de destino prazeroso. Sim. Se tu quiser ir para lá sexta e voltar domingo, tu vai ter a tua agenda tomada o tempo todo, como se tu estivesse viajando 150 km. O problema é eu ir e não conseguir voltar. A diferença é que tu vai para a Serra e vai fazer um tipo de turismo. Sim. Mas ali tu vai ter turismo molhado de todo o nosso estuário, com N opções. Mas jornada... Então, esse é um dos nossos negócios. Pontal é um sucesso, vai ser um sucesso. Já é um cartão postal da cidade, né? Quem passa ali vê aquela obra fantástica. Mas vocês também fizeram uns cases na praia, né? No litoral. É verdade, a gente atua... No mercado imobiliário, a gente tem operação de varejo. Nós também temos o Shopping João Pessoa, saudoso. Nós reformamos ele todo, junto com a Josapar, a nossa sócia. E nós e a Josapar tocamos... Muita roupa eu comprei lá. Pois então. Se tu for lá hoje, tu vai dizer, cara, o João Pessoa, um shopping de bairro, lindo, gostosíssimo. É mesmo? Hoje ele é a central de vacinas. Lá remete à minha infância. A tua infância. Hoje a gente tem grande operação do centro de identificação, tá lá.
lojas grandes lá, pô, tem Renner, Americanas, cinema, o Cinépolis lá, tem um Cinépolis VIP lá, cara. Um Cinépolis. Enfim, o João Pessoa todo reformulado, é o shopping do bairro ali. Poxa. E muito legal. Mas a gente praia? atua na praia também. É um grande nicho nosso, porque nós adquirimos aí, e tem na carteira já algumas áreas. Nós lançamos vai fazer 3 anos agora, o Los Cobos. Está ficando pronto, nesse verão nós vamos entregar. Teve um que vocês tiraram pedido, assim, venderam em... Os 2 últimos que a gente lançou lá foi assim. Sim. Vendemos terrenos de 5 milhões. O Brum tá contando dinheiro até agora. Até agora. Hein? Seu Brum é meu grande parceiro. É Max Dono. A Max Dono é minha grande parceira. É a minha house. É a tua house. É a minha house. Alô, seu Brum, grande abraço. Tô sentindo falta dos negocinhos, hein? O que há aqui? O Rio. O senhor não me liga no Rio 160, que eu conheço alguém que tá na minha frente aqui, que faturou lá no Rio. Eu vou te contar uma jornada. Às vezes eu tô falando com ele, né? Ligo pra ele, não, eu tenho que fazer reunião com jornada. Até hoje ele se pela de medo. Toda segunda-feira, reloginho, 2 da tarde. E ele se pela de medo, né? 2:30 da tarde, sobre onde é que ele tá. Eu tenho reunião com jornada, Tem que fazer. E a tá minha aí. House. E tem a praia, aí tem o Rio na orla. O Rio 160. Tá sendo entregue agora. Vamos entregar agora. Que é uma obra muito bacana. Bonito, diferente, né? Muito. O problema é ali na vizinhança. Ali, a vizinhança do Inter ali, mas meu co-irmão só. Hoje eu trato como co-irmão, né? Pra mim é remendão. E o Rio tá terminando, a gente ainda tem um VGVzinho para vender lá. Mas na praia... vai ter um lançamento. Dá para falar? Não dá para falar? Não. Pro ano que vem? Dá, sim. Nós estamos criando um produto... Que é um terreno maravilhoso, né? Ao lado da BB. É verdade. Venceslau Escobar, ali de frente pro Guaíba. Nós gostamos dessas áreas. Ali o Brum vai lavar a petiça. Seu terreno vai dar pro Brum esse lançamento? Queria que a Cirela tivesse, claro. Vai dar? O seu Brum vamos botar a Melnick lá, Jornal. Não, mas eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. O seu Brum tem que sentar na janelinha. Ele senta na janelinha, tudo bem, o resto. Mas é um residencial bem legal. A gente está terminando o licenciamento. Eu já vi uns esboços bem legal, umas torretas, né? Muito bonitas. Alto astral. Estou esperando virar aí para não acavalar muitas coisas, mas vamos lançar no início do ano que vem. Vai ser muito legal. E jornada, como é que tu tá vendo esse segmento atual do alto padrão em Porto Alegre? Como é que tu tá vendo esse movimento aí? Estou olhando assim de longe, assustado um pouco. Não, vamos lá. O mercado imobiliário, em função do ciclo dele ser muito longo, as decisões de compra de terreno, de produto, elas são tomadas e são efetivadas num outro mercado. E na maioria das vezes, os ciclos vêm de enxurrada, é efeito manada sempre. Sabe o que eu tenho visto, Jornada? A Melnick com um terreno mais furioso que o outro. Uhum. Localização. A Melnick vai passar e vai passar bem. Sim, claro. De cola erguida, né? Exatamente. Mas daí o Zé quer ali na ruazinha, na esquininha dele, fazer igual, não vai. Não vai. Esse carrinho não vai vencer a curva. Sempre no mercado imobiliário a gente olha a porta de saída. A porta, ela é do tamanho que a capacidade e o bolso das pessoas. Existe uma limitação. E tem uma fila. Quem é que... imóvel sempre vende. Sempre vende. Tu já viu um imóvel que nunca vendeu? Não. Não tem, né? Todos vendem. Mas como todos vendem, depende do preço e do tempo. Sim. E o preço e o tempo é a razão direta do resultado que uma empresa tem. Então, o lucro é uma razão direta da velocidade de vendas e da margem. Então, a porta está lá. Então, quando você tem uma manada para passar pela porta, né, vão passar quem? Os mais rápidos, os mais capazes, os mais competentes, os mais corajosos. Então, por isso que tu diz que a Melnick ela é seletiva na hora de comprar. Cara, é só terrenaço. Só terrenaço. Ela é seletiva na hora de incorporar e muito na hora de criar em cima, de criar a emoção, e de o vender, efeito, Jornada. de É vender. uma máquina de vendas. Máquina. Olha,
É a máquina que a gente tinha naquela época. Eu digo que, olha, hoje o Michel Gasparim lá, que é o diretor das houses, cara, ele é da tua batida e, cara, o cara é preparado, o cara... Meu, ele é encanzinado. Meu. Exatamente. Então, eles são muito competentes. E o que acontece? Não, e eles investem, cara, eles são agressivos. Tudo tem a ver com isso. Então, eles treinam, eles equipam, eles vendem espírito de corpo, lealdade, parceria com os corretores. Sim. Então, eles têm um exército. Quando tu tem um exército, e esse exército, qual é o papel desse exército? O papel desse exército treinado, capaz, competente, com ferramentas boas e produto bom na mão... marca por trás, o papel é passar na porta aquela lá primeiro que os outros. Exatamente. Aí o que acontece com os outros? Que aquilo que tu diz assim, mas o fulano lá quer vender o mesmo preço da Melnick, entendeu? Mas não tem metade das variáveis que fazem a diferença. Não tem, e aí não vai passar. Eu acho que a Melnick e a Cirela... Aí hoje, engasopa. Acho que a Melnick e a Cirela hoje fazem toda a diferença. Sim. Efetivamente. Acho que a Melnick, num primeiro nível já, né? Dá para perceber isso. Um estágio mais... Até porque investe mais, obviamente, mas esse ciclo já foi da Cirela, agora é da Melnick. Sim, daqui a pouco inverte. Vai inverter. Os interesses estratégicos, eles são cíclicos e eles vão mudar. Agora, as empresas são sérias, as empresas são capazes, têm bons produtos e bons terrenos. Sim. Assim como eu tenho a pretensão de dizer que os nossos terrenos lá na praia são os melhores, a gente faz os melhores produtos, eu vendo pelos melhores preços. A gente lançou o Lotus agora no verão passado, ele vendeu 100%. Mas vendeu quanto? 50 terrenos? Não, 160 terrenos. E é verdade que o mais barato é R$1 milhão. Tu pedia um cheque de quanto? De calção? Eu cheguei a 100 pau, tinha que para entrar. Para brincar, que nem pôquerzinho. Terreno de 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200. E o pôquer continua jogando, Jonathan? Não. Parou? Eu parei, não tenho tempo para isso. Agora tem que... Tem a família, os amigos, os hobbies, né? Eu sou motociclista. Tomo charuto, tomo vinho, eu tenho que viver. Mas, então, os melhores vão se diferenciar sempre, como em todos os negócios. Sim. Assim como tu é um cara diferenciado. Por quê? Porque tu foca, porque tu treina, porque tu trabalha. E isso faz toda a diferença, né? Por que tu teve esses resultados que todo mundo acompanha, vê na Open lá? Como é que tu conseguiu isso? Estou deixando a Open com 259 unidades vendidas, 51 milhões de VGV. Um espetáculo. Isso nesse segmento é um segmento muito especializado, bem difícil de atuar. Bem difícil cheio de processos, cheio de regras, cheio de... Mas sei que tu está indo para um outro desafio diferente. Estamos construindo aí isso é bom. Um projeto novo. Isso é bom. O mercado de real estate é um mercado diferente, mas... Eu sou um cara abençoado, Jornada. Eu trabalhei com os melhores. Cara, trabalhar do teu lado, do lado do Fernando, pessoal da 10, depois... Lembra o pessoal da 10? Experiência com a Cirela. Mauro, nosso grande parceiro. Mauro Dorfman. Tá lá na Melnick, lá, tá prestando serviço na Melnick. Sim. Cara, eu digo assim, cara, eu tive a honra... Até não foi uma experiência muito boa profissional, mas me ensinou muito. Mas eu tive a honra de fazer Eli Day. O Eli Hor descia lá em Vitória, entrávamos numa van, ficávamos o dia inteiro sendo sabatinado pelo seu Eli Hor. Então, cara, eu tinha uma trajetória tem uma coisa do mercado imobiliário que não é todo mundo que tem, porque o mercado imobiliário ele é muito local, né? Sim. Como ele é local, tu acaba entendendo só daquilo da tua aldeia. Sim. Mas tu saiu daqui, tu passou pelo Espírito Santo, andou no centro do país, depois veio conhecer o mercado de Florianópolis, que é um mercado muito difícil, né? Ali eu fiz um bom trabalho também. Estava de cabeça para baixo aquilo lá, né? Sem dúvida. A gente saiu daquele buraco lá em função do teu trabalho. E eu me lembro, ia lá aqui toda hora e não foi fácil. Vender, né? Vender. Cara, vender... A gente comprou em Florianópolis, no continente, de frente para a ilha, achando que tinha comprado na ilha, né? Florianópolis tem Florianópolis e quase Florianópolis, né? Era chamado de a Praia do Cagão. Puxa, tu vê, olha que loucura, né?
Não é comprar de helicóptero, mas a gente foi N vezes. Como não, o lugar era lindo. Que Florianópolis era linda, né? E parecia tão perto. Sim. Só que a porra daquela ponte engarrafava, cara. As pessoas não queriam, porque ficava 1h30 em cima da ponte. Como era difícil. Aí a gente perdeu todos os clientes da ilha. Sim. E só vendia no continente. Aí o produto estava acima do padrão do continente. Olha que foi difícil fazer aquilo, cara. Não foi fácil. Tu vê, mesmo empresas capazes, Sim. com muito ferramental, Sim. erram no mercado imobiliário e erram feio. Erram. Uma jornada, nosso programa, infelizmente, chegando ao fim. Eu não acreditei que esse programa vai para a história, né? Até porque a gente está encerrando a primeira temporada do Contrato Assinado. Agora a gente vai fazendo algumas reprises dos programas anteriores e aí a gente volta de novo repaginado, com novas pautas e novos convidados. Então, muito bom. Que gratificante encerrar essa temporada aí contigo, né? Obrigado muito mesmo bom. De coração. Bom, eu só tenho a dizer que tu foi um dos melhores e muito bons profissionais que eu trabalhei. Muito obrigado. Então, se eu tenho um empreendimento e preciso de alguém para me assessorar, para dizer que produto fazer, por quanto vender, de que jeito fazer, eu certamente vou te ouvir e vou ouvir com muito carinho, porque eu sei que vai sair um caminho certo. Muito obrigado. Obrigado, Jornada. Grande abraço, sorte, novos desafios.